Ora, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 11 de junho. Tiago e a lei. Querido e bondoso Deus, obrigado pela boa noite de paz e repouso que me concedeu. Obrigado pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Agora, ao elevar os nossos pensamentos para si, lhe quero suplicar em primeiro lugar que possa ser com cada um dos meus amigos aqui do Face. Na sua vida, no seu dia a dia, ajude o Senhor nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ser com a mãe da Osana, ajude e guarde-a, concede-lhe as melhoras. Ser com cada um dos que estão doentes e enfermos. E agora lhe quero suplicar que possa nos guiar ao estudar a sua santa palavra. Dirige-nos e ilumina a nossa mente para que possamos entender as verdades eternas. Que sua vontade seja feita em primeiro lugar do que a nossa. É tudo que peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Ora, a escola sabatina fala sobre Tiago e a lei. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguido pela lei como transgressores. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 7 a 9. Há apenas um livro no Novo Testamento, atribuído a Tiago. Embora o autor não estipule qual Tiago ele é, geralmente se aceita que essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, ainda que talvez a princípio ele tenha sido cético sobre a missiosidade de Jesus. Posteriormente, Tiago foi elevado a uma influente posição de liderança na Igreja do Novo Testamento. Está em Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13 e Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Portanto, se Jesus tivesse a intenção de anular a lei divina, seu irmão certamente saberia. Qual é a mensagem básica de Tiago? Diz assim em Tiago: Meus irmãos, não tenhais a fé em Jesus Cristo, Senhor da Glória, em exceção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre, andrajado, e tratardes com deferência o que tiver os teus trajes de luxo, lhe disseres: tu senta-te aqui, em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entrando vós outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei bem. Se todavia fazeis exceção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou
de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo? O homem insensato de que fé sem as obras é imponente, não foi por obras de Abraão, nosso pai. Porque Tiago resumia a lei nos versos 7 e 8 e 9, só para falar logo depois sobre guardar todos os mandamentos. Como esses versos mostram a ligação entre amor e obediência à lei de Deus. Entendendo de modo equivocado o ensino de Paulo sobre a lei, alguns argumentam que Tiago e Paulo se contradizem a respeito do papel da lei. O principal ponto de discórdia é o lugar das obras na salvação. Paulo declara que somos salvos pela graça, mediante a fé, independentemente das obras, enquanto Tiago enfatiza que a fé sem obras é morta. Essa afirmação não são contraditórias. Tiago está apenas expressando de forma contundente o que Paulo havia dito inúmeras vezes sobre o facto de que a graça não anula a lei. Como Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 9, Tiago entendia perfeitamente que a essência da lei de Deus é o amor. Ninguém pode realmente afirmar que guarda os mandamentos de Deus se não pratica atos de amor. Lição da Escola Sabatina, quarta-feira, dia 11 de junho de 2014, é Tiago e a lei. E tenho a continuação de um bom dia e obrigado pela vossa atenção.